Na década de 80, a maioria dos sindicatos, no começo da década de 80, estavam nas mãos de sindicalistas pelegos ligados à ditadura militar. Não era gente escolhida pelos trabalhadores, era gente indicada pelos generais, era gente comprometida com a fome e com a miséria da população trabalhadora. Hoje, quase 30 anos depois, essa situação se repete. Nós vemos a classe operária quer lutar, os trabalhadores do campo querem lutar, mas a gente vê que as organizações que deveriam servir a luta dos trabalhadores, elas estão controladas por uma burocracia que só pensa em dinheiro para si mesmo e vira as costas totalmente para a classe trabalhadora. É a burocracia que montou várias centrais sindicais para receber dinheiro do governo e trair as reivindicações dos trabalhadores. É a burocracia que procurou e que procura quebrar a CUT, porque eles não querem que a classe operária tenha uma central única, tenha uma central operária independente. É a burocracia, inclusive a direção da CUT, que compartilha dessa política criminosa de dividir a classe operária, de dividir a classe trabalhadora. Mas nós hoje aqui, e não só hoje, na greve dos municipários, na luta dos correios, na luta dos professores, na luta dos trabalhadores dos frios, na luta dos trabalhadores de todas as categorias desse país, estamos procurando apontar uma nova perspectiva. É preciso repetir o abalo que a classe operária realizou na década de 80. Organizar em todas as categorias oposições sindicais classistas para varrer com a pelegada, companheiros. Nós temos que retomar os nossos sindicatos. Nós temos que retomar as federações que foram construídas para a luta dos trabalhadores, como é o caso da Federação dos Correios. Nós, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, repudiamos veementemente a política daqueles que, como faz o PSTU, com a sua conlutas, resolveram construir um negocinho particular, uma seita, desviaram os trabalhadores do caminho da luta, fugir da luta com a burocracia. A classe operária, que não tem medo dos patrões, que não tem medo do governo, não tem medo da burocracia sindical. Nós vamos retomar os nossos sindicatos. Para isso, companheiro, é necessário avançar, superar as debilidades que ainda nós temos na organização do nosso movimento independente em cada categoria. É preciso romper de vez com a dependência da burocracia desse movimento, construir oposições que se sustentem diretamente no apoio dos trabalhadores, com publicações regulares, como é o caso do Boletim Excetistas em Luta e tantas outras publicações das nossas correntes. É necessário organizar um movimento próprio, sustentado com o apoio financeiro dos trabalhadores, para defender
lobistas comprados para tentar ludibriar a classe trabalhadora. Esse aqui é o único 1º de maio que aponta de fato numa perspectiva de luta, numa perspectiva independente, que é organizar a classe operária, a classe trabalhadora do campo e da cidade, junto com a juventude, para levantar a retomada das suas organizações, para lutar pelas reivindicações da classe trabalhadora, como a redução da jornada do trabalho para 35 horas semanais, sem redução do salário, para lutar por um salário mínimo vital que atenda às reivindicações do trabalhador e de sua família, que hoje não poderia ser essa miséria fixada pelo governo Lula, mas teria que ser no mínimo de R$ 2.500. Para lutar para que o dinheiro dos impostos que são pagos exclusivamente pela população trabalhadora não seja tirado da saúde, da educação, da construção de moradias, mas que seja colocado no atendimento das reivindicações da população. E principalmente construir um novo movimento sindical, um novo movimento independente dos trabalhadores, para lutar pela derrubada dos governos dos banqueiros, dos governos latifundiários,